Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Obrigada a todos pela participação. Conteúdo da aula: elipse. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero deixar aqui uma super dica para vocês de como estudar e ter um conhecimento satisfatório. Alunos, nunca esquecer: aula dada, aula estudada hoje. Essa foi uma das frases mais repetidas do professor Pierluigi Piazzi, que infelizmente não se encontra mais entre nós, mas foi aí um grande escritor sobre o desenvolvimento da inteligência em alunos em idade escolar, e também ele foi um professor de cursinho, deixou um legado muito importante para a educação. Então vamos lá, a dica do professor Pier. Eu reservei aqui um vídeo, vou passar para vocês. É muito importante a dica, prestem atenção, e tentem levar isso para o cotidiano escolar de vocês, ok? Isso aí vai surgir muito efeito no seu conhecimento. Vamos lá para o vídeo? Aula dada, aula estudada hoje. Se conscientize que aluno é diferente de estudante. Essa é o grande paradigma defendido pelo professor Pierluigi Piazzi. O aluno é passivo, ele assiste aula. O estudante é aquele que vai para a biblioteca, vai para casa, abre o livro e o caderno e estuda. Você deve estudar no mesmo dia que você tem a aula ou a videoaula, o que quer que seja, tem que ser no mesmo dia. Se você tem 30 horas aula por semana, isso dá mais ou menos 6 horas aula por dia, dá mais ou menos 4,5 horas por dia, 4 horas e meia por dia. Você tem isso de aula, você tem que gastar isso estudando. Ou seja, se você tem 4 horas e meia de aula, você tem que gastar 4 horas e meia estudando. Isso dá 9 horas total, onde metade você é passivo, você é aluno, outra metade você é ativo, você é estudante. Se você assiste a aula de manhã, você vai estudar de tarde. Se você assiste a aula de tarde, você vai estudar de noite. Se você estuda de noite, você é um guerreiro. Assiste a aula de noite, você é um guerreiro. Você vai ter que estudar de madrugada. Estudar é escrever, é outro paradigma que estou defendendo aqui. Então você vai começar o seu processo de estudos, digamos que você tenha lá um tablet ou o seu computador com PDF. É ineficiente ler no PDF. Tem trabalhos que mostram que você lê no papel, ler no livro é mais eficiente que ler no PDF. Ok, mas se você só tiver isso, tá bom, mas o ideal é você ter um livro. Você começa lendo, você lê o livro, você vai ler, você vai fazer um resumo, você vai entender, resumir e escrever. A hora que você escrever, você estará estudando, mas vai ser eficiente mesmo depois que você fizer o resumo, fazer alguns exemplos. Isso tudo você tem que fazer sobre o conteúdo da aula que você viu naquele dia, no mesmo dia que você viu a aula. 1 hora de aula igual 1 hora de estudos. E baseado no modelo de memorização de aprendizagem, você tem que fazer isso antes de dormir. Por isso tem que ser no mesmo dia, você não pode deixar para o dia seguinte, para você transferir essa informação que você está exercitando, que está estimulando suas redes neurais, da sua memória temporária para a sua memória permanente, sua memória de longo prazo. De curto prazo para longo prazo. Você tem que estudar o mesmo, exercitar o mesmo conteúdo que você viu em aula. Lembre-se, você precisa de uma boa noite de sono para transferir o conteúdo da memória curta, que é a temporária, para a memória longa, que a gente chama de... Não existe memória permanente, na verdade. De tempos em tempos você precisa exercitar ela. Mas está aqui o paradigma fundamental. Aula dada, aula estudada hoje. Em geometria, essas são as cônicas geradas na interseção de um plano que atravessa um cone. A elipse, ela surge num corte inclinado no cone. Então, se eu fizer um corte reto, no cone, ou seja, paralelo à base, eu vou obter aí uma circunferência, certo?
E se eu fizer um corte inclinado, né, eu vou obter uma elipse de figura, ok? Na interseção do corte, né? Se eu fizer, então, um corte paralelo à base, eu vou obter um círculo. E se eu fizer um corte inclinado, então, vou obter uma elipse. Mas eu vou passar uma animação para que vocês entendam melhor. Você pode construir uma elipse com apenas 2 palitos, um barbante e uma caneta. Ou, se preferir, também pode substituir os palitos por pregos, alfinetes, etc. Verifique como é fácil construir uma elipse. Vamos estudar também, né, os elementos da elipse e as equações reduzidas da elipse. Então, pessoal, assistem o próximo vídeo, que estará tudo explicado passo a passo para você entender muito bem aí a nossa matéria, ok?